Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, galera! É com muita satisfação que a gente chega para o nosso segundo episódio do Pode Curiar. A nossa ideia segue sendo oferecer um espaço de conversa entre educadores e gestores e compartilhar experiências para serem replicadas Brasil afora. Bom, lembrando que esse nosso programa aqui está disponível no YouTube da Curiós, no Instagram pelo @somos.curiós e no nosso novo canal no Spotify, que vocês podem encontrar pesquisando por Pode Curiar. Os episódios são mensais e vocês podem ouvir quantas vezes quiser. A gente espera que vocês gostem desse projeto e participem cada vez mais com a gente. Bom, mas vamos hoje aqui ao nosso papo do dia. E o nosso tema hoje vai ser uma ideia mais prática de como a gente pode aplicar uma metodologia em sala de aula. E a metodologia que a gente vai falar hoje é sobre a metodologia de rotação por estações para verificação da aprendizagem dos nossos alunos. E a gente vai conhecer essa metodologia que aconteceu em uma aula de Química, mas que, na verdade, pode ser replicada para várias disciplinas. E para a gente começar a entender um pouco mais sobre o que é essa metodologia, como você, professor que está em sala de aula, pode usar ela na sua classe, a gente vai ter uma convidada super especial para a gente iniciar a nossa conversa. Eu quero chamar aqui a professora Daniele Fonseca. Dani, seja muito bem-vinda ao Pode Curiar e pode se apresentar. Oi, Adriana, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou bióloga de formação, bacharel licenciada. Atualmente eu estou um pouco afastada da sala de aula, mas como a gente sempre fala, educador é educador para sempre, né? Então ainda me considero uma professora. Eu já atuei em uma rede estadual como professora de Química, de Biologia e trabalhei em outras disciplinas eletivas também. Já produzi materiais educacionais e atuei com formação de professores, que é o meu trabalho atual. Eu sou de Brasília, sou nascida e criada no Quadradinho e eu sou apaixonada por educação. Então, estar aqui falando sobre isso para mim é muito bom e eu fico muito contente pelo convite. Que tudo, Dani! Então, hoje uma presença aqui do Centro-Oeste para compartilhar com a gente experiências e é isso que a gente gosta, né? Essa troca de ideia mesmo. Então, Dani, seja muito bem-vinda e vamos começar. Você está pronta para esse bate-papo? Tô sim. Então, vamos lá. Então, para quem está chegando aqui, nunca ouviu falar sobre essa metodologia por rotação, como é que ela funciona, como você gosta de definir essa metodologia de rotação por estações? Basicamente é um circuito dentro da sala de aula, né? Por isso que a gente fala rotação por estações. Então a gente organiza a sala ou outro espaço, não necessariamente precisa ser dentro da sala de aula, em que nós temos pequenas estações e cada estação tem uma atividade diferente sobre o mesmo tema. É uma coisa importante da gente falar quando a gente fala de rotações por estações, é que as atividades elas precisam ser independentes. Por quê? O meu aluno, ele vai girar nessas rotações. Então, ele vai rotacionar entre cada uma das atividades. E aí, pode ser que um grupo comece pela atividade A, pode ser que um grupo comece pela atividade B, e aí eles vão trocando. Então, eu preciso que o meu aluno consiga iniciar e terminar cada atividade dentro de uma estação. E é muito legal porque a rotação por estações eu consigo trabalhar atividades diversas, consigo trabalhar em grupo, porque eles estarão em estações, e é uma atividade bem dinâmica. Então, os alunos gostam de se movimentar, fazer atividades diferentes, então eu gosto bastante dessa abordagem, né, dessa metodologia. Dani traz aí, né, um ponto importante que é o aluno se movimentar, né? O que eles gostam é sair da sala de aula, é fazer coisa diferente. E aí eu já tô percebendo, então, que essa metodologia de rotação de estação, ela traz aí um papel importante também pro estudante, né? Que não vai ficar só sentado ouvindo uma aula tradicional ali. Então, especialmente quando a gente fala, né, da pandemia, da retomada das aulas presenciais, a gente acabou ouvindo falar muito sobre esse tal de ensino híbrido, metodologia ativa, e eu acho que esses dois termos se encaixam bastante para nossa conversa de hoje, né? Então, Dani, você pode contar um pouquinho pra gente sobre esses dois conceitos? E como é que funciona o ensino híbrido e a metodologia ativa? A rotação por estação, ela é uma metodologia do ensino híbrido, então ela faz parte desse ecossistema do ensino híbrido que a gente ouviu falar muito nos últimos anos, e é uma metodologia ativa. Então, quando a gente fala do ensino híbrido, a gente está falando de um modelo de educação que mistura os dois modos de ensino, o online, a parte digital, em que a gente utiliza a tecnologia como uma ferramenta para aprendizagem, então é um ponto importante da gente tocar. Sempre quando a gente fala de uso de tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não pode ser o objetivo final. Então, eu utilizo a tecnologia para que o meu aluno consiga alcançar determinado objetivo de aprendizagem. Então, no ensino híbrido, eu tenho uma parte que é online, digital, e tenho outra parte que é presencial. Os dois momentos, apesar de serem diferentes, eles têm um objetivo comum.
aprendizagem do aluno. Então, a gente utiliza esses dois espaços, né, online e presencial, para que os alunos consigam se desenvolver, para que eles consigam desenvolver as habilidades e as competências que a gente gostaria. E aí, esses dois ecossistemas diferentes, né, esses dois modelos de ensino, esses dois modos, na verdade, eles permitem que a gente diversifique bastante as atividades que a gente faz. Então, basicamente, de modo resumido, né, o ensino híbrido seria esses dois modos de ensinar de maneira conjunta, online e presencial. E aí, quando a gente fala na rotação por estações, ela é uma metodologia do ensino híbrido, porque uma das estações ela precisa utilizar a tecnologia. E o que significa uma metodologia ativa? Nada mais é do que um método, uma abordagem, uma estratégia em que a gente coloque o aluno num papel mais ativo no processo de aprendizagem dele. Então, o aluno ele se percebe enquanto responsável também pela própria aprendizagem. A metodologia ativa, a gente coloca um termo que também está muito usado, o aluno como protagonista. Então, nas atividades em que eu faço uso da metodologia ativa, o meu aluno é o principal ator e eu, enquanto professor, eu sou um moderador, eu sou um facilitador dessa aprendizagem. Então, tem um aluno que vai construir de maneira ativa a aprendizagem dele. Então, por isso que a gente fala que é uma metodologia ativa. E aí, a rotação por estações é uma metodologia ativa porque os meus alunos trabalham de maneira autônoma dentro dos grupos. Então, eles vão ter ali todas as ferramentas que eles precisariam para fazer a atividade. Eles têm os colegas, então eles trabalham de maneira colaborativa. E o professor vai ser um moderador, ele vai facilitar quando ele entender que é necessário. Boa, Dani. Não, quero agradecer por essa super explicação e acho que você tocou em pontos importantes aí, né? Então, uma metodologia ativa é aquela que vai tirar o aluno do que a gente chama de uma educação bancária, né? Onde o aluno acaba sendo ali, né, um depósito de conteúdo. Então, o legal, né, uma das coisas, né, massa das metodologias ativas é exatamente isso de repensar, né? Qual lugar que o aluno se coloca e qual lugar que o professor está se colocando ali dentro da sala de aula, né? Então, essa troca de papéis. Então, em cima de tudo isso, né, sabendo de toda dessa alegria que os alunos têm em trabalhar com tecnologia, em se sentirem ativos nesse processo de aprendizagem, conta pra gente, pra dar uma motivação aí pros professores que estão ouvindo a gente, o porquê que você fez essa escolha de trabalhar com a metodologia de rotação por estações com seus alunos. A rotação por estação, ela pode ser adaptada para qualquer tema, para qualquer componente curricular, para qualquer assunto. Então, ela é muito democrática quando a gente pensa nesse tipo de metodologia. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala a nível de realidade escolar, a rotação por estações também é democrática nesse sentido, porque eu posso adaptar as atividades que eu vou fazer a depender da realidade da minha escola. A gente pode usar biblioteca, pátio, laboratório de informática, laboratório de ciências, o que tiver na escola, inclusive só a sala de aula, para fazer essa rotação por estações. Então, por isso que eu falo que ela é muito democrática, né? A gente consegue adaptar a partir dos recursos que eu tenho disponível na escola mesmo, né? Outra coisa que eu também já falei que eu gosto muito é que na rotação por estações ela tem uma dinamicidade. Então, os alunos precisam fazer tarefas diferentes, é um circuito, então eles não vão ficar ali focados os 50 minutos da aula em uma atividade só. Eles vão ter que se movimentar e eles vão ter que compartilhar com os colegas. Então, sempre que eu fazia a rotação por estações, as atividades eram atividades para ser feitas de maneira colaborativa. Então, tenho muito dinamismo, muito movimento, e aí eu sempre dou aquela pressão do tempo, né, para eles ficarem mais animados. Então, eu falava, gente, vocês têm tantos minutos, e eu ficava contando os minutos, falando, pessoal, ainda tem tantos minutos, ainda tem tantos. E aí eles conseguem se organizar dentro do grupo para realizar a atividade naquele tempo. Então, também tem uma questão de autogestão ali, porque ele sabe que ele tem um tempo específico e que ele vai ter que realizar essa atividade nesse tempo. Então, a rotação por estações, ela permite que muitas habilidades sejam trabalhadas ali dentro de atividades no mesmo período de aula, que é diferente de eu ficar 30 minutos numa mesma atividade, 40 minutos numa mesma atividade. Por isso que eu gosto bastante dessa metodologia. Então a Dani colocou aí pra gente, né, que a metodologia ela desafia os alunos em muitos aspectos, né? Isso é muito massa, acho que esse é uma grande questão, né, pra quem é professor, como a gente motiva esses alunos a continuarem, né? Então a Dani já trouxe alguns pontos importantes. E pra motivar mais ainda quem tá ouvindo a gente, Dani, compartilha com a gente o que eles precisam saber antes de começar a aplicar essa metodologia, ou seja, quais conhecimentos eles precisam ter pra conseguirem fazer um planejamento usando a metodologia de rotação por estação na próxima
próxima aula? Eu acho que a primeira coisa é conhecer um pouco mais sobre a metodologia. A gente sabe que hoje em dia os professores, os educadores, né, e professoras são bombardeados com inúmeras metodologias que eles podem utilizar e às vezes a gente fica um pouco perdido assim. Então eu acho que o primeiro é conhecer um pouco mais sobre a metodologia e, de novo, usar a internet ao seu favor, porque tem várias explicações, várias diferentes maneiras de usar a metodologia, inclusive ideias de como aplicar no seu componente curricular, no tema que você vai trabalhar. Pensar quais são os recursos que seriam necessários para utilizar essa metodologia da maneira como eu gostaria e verificar se isso é possível na minha realidade escolar. Se não é possível, quais são as adaptações que eu posso fazer nessas atividades para que eu consiga encaixar nessa minha realidade escolar. A rotação por estações, ela é um pouco trabalhosa para o professor porque ela requer uma preparação prévia grande, assim. Então é necessário pensar, se eu vou fazer em sala de aula, eu preciso ter o tempo para organizar os grupos. Se eu não vou fazer em sala de aula, eu vou fazer em outro espaço, então eu tenho que organizar previamente esse espaço. Porque não é só organizar o grupo, eu tenho que colar as instruções, eu tenho que deixar os materiais que serão necessários, então eu tenho que deixar preparado. Então o professor tem que verificar, eu consigo fazer isso nesse meu dia lotado de aula? Ou eu consigo pedir para alguém fazer isso para mim, que foi o que eu já pedi também para outros colegas organizarem. Então essa preparação prévia ela é importante para que funcione no dia em que você for aplicar essa aula. Então basicamente a minha dica para aplicar a rotação por estações, conhecer um pouco mais dessa metodologia e ter um planejamento e uma organização prévia muito forte, para que ela funcione e que você não tenha que ficar apagando incêndio no dia de aplicar e não conseguir ajudar os alunos da maneira como você poderia. E aí, Dani, agora nessa sua explicação, você comentou algo muito fundamental para o professor, que é a questão do planejamento, né? Então, quando a gente fala ali em sala de aula, planejamento é a palavra de ordem. E uma coisa que é muito importante para a gente conseguir dar aula, né, é o tempo. Ou seja, em quantos minutos a gente tem para desenvolver uma determinada atividade ali que a gente planejou e quer fazer com os nossos alunos. Como você administrou essa questão do tempo em sala de aula para a rotação por estação? Acho que a primeira coisa é acalmar um pouco o coração. Porque quando você olha essa metodologia, você quer fazer 10 estações, porque você acha que vai ser muito divertido e os alunos vão adorar. Então é importante pensar no meu tempo de aula. Em teoria, eu tenho 50 minutos, mas eu sei que 10 minutos é só para eu me organizar ali, levar os alunos para o espaço, fazer toda a parte, né, de chamada burocrática ali da sala de aula. Então eu sei que na realidade eu tenho 40 minutos para aplicar essa atividade. Quantas estações e quais atividades eu consigo realizar nesse tempo de aula? E aí é ser bem realístico pensando na sua turma mesmo. Eu tenho um perfil de turma que é muito tranquilo, então eles realizam as atividades muito rápido, eles se engajam muito, então eu consigo fazer mais estações. Eu sempre falo que menos é mais. Pensar em atividades que eles vão conseguir realizar no tempo e que são atividades que realmente contribuam para o objetivo de aprendizagem. E muitas vezes fica uma dúvida assim, né? Ah, mas a minha turma é muito grande. Como que eu vou fazer só 3 estações? Eu vou colocar 10 alunos em cada estação? O que eu fazia nesses casos era replicar a estação. Então eu tenho a estação 1, 2 e 3 e tenho de novo 1, 2 e 3. Então eu vou ter 2 grupos caminhando juntos ao longo da aula. Então é importante pensar quantas estações e quais atividades, porque todos os grupos têm que conseguir passar por todas as estações. Não pode ficar uma de fora ali. Outro fator importante é pensar em atividades que terão a mesma duração. Então eu não posso ter uma estação em que o aluno vai demorar 5 minutos e ter outra estação em que meus alunos vão demorar 10 minutos. Então eu tenho que pensar em atividades que demorem basicamente um tempo muito parecido, lembrando que cada grupo é um grupo, então eu tenho que pensar nisso para o perfil da turma no geral. Eu tenho que ser bem realista no tempo. Se eu acho que essa atividade demora 12 minutos, então eu vou colocar 12 minutos. Porque se eles não conseguirem finalizar, eles não vão atingir os objetivos de aprendizagem e eles vão ficar um pouco chateados. Porque isso acontece, eles ficam um pouco frustrados de não conseguir terminar. E Dani, qual dica você daria para quem nunca aplicou essa metodologia em sala de aula? O ideal é gasta um tempo no início para explicar. Mesmo que você precise tirar 10 minutos da sua aula para explicar muito bem como vai funcionar, isso vai ajudar no andamento da aula. Então eu preciso explicar
Qual que é o sentido que os grupos vão rotacionar? Então, o grupo que está aqui, ele vai para onde? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o grupo 2, para o grupo 3. Então, isso tem que estar claro para os alunos para evitar confusões ali no momento de fazer a reorganização. Quanto tempo eles terão? Então, tem que estar claro para os alunos quanto tempo eles têm em cada estação. Então, vocês terão 10 minutos em cada estação e eu vou contar aqui no relógio, mas vocês também precisam fazer essa gestão dentro do grupo de vocês. Essa explicação, por mais que pareça que eu estou gastando um tempo da aula, na verdade eu estou investindo um tempo para que no momento em que eles irão realizar a atividade, eles consigam fazer isso de forma autônoma. Então é importante que no planejamento a gente considere tudo isso. Se eu estou tirando um aluno de sala, o tempo que vai levar para ele chegar ao local, a eles se organizarem, quanto tempo eles vão levar para trocar de um grupo para o outro. Então é importante a gente pensar nos mínimos detalhes do tempo, porque isso ajuda quando a gente for realizar a atividade mesmo. E é claro, gente, na primeira vez não vai dar certo. Vai dar errado, o tempo que você planejou não vai ser o tempo maravilhoso, ideal, mas é isso, a gente vai fazendo esses ajustes à medida que a gente vai tentando, né? Então é importante ter isso em mente também. E assim, é isso, né? O planejamento, ele é chave e a gente vai readaptando sempre que necessário. E Dani, outra coisa, você comentou sobre as estações, né? Então você falou um pouquinho agora sobre o planejamento, então como é que a gente pensa nessa dinâmica de quanto tempo para cada estação. E agora quero ajudar a gente a entender como é que se pensa nessas estações. Então como é que funciona essa elaboração das estações? A coisa mais importante, na verdade, não só para esse tipo de metodologia, mas para qualquer um, é pensar qual que é o objetivo de aprendizagem daquela aula. Então, o que eu espero que os meus alunos façam ao final dessa aula? Então, a partir do momento que eu identifico esse objetivo de aprendizagem, eu consigo começar a pensar quais atividades ajudarão meus alunos a atingir esse objetivo de aprendizagem. E aí, depois que eu pensei, acho que essa atividade funciona, eu tenho que verificar se elas não são mais do mesmo. Porque o objetivo da rotação de estações é que eu tenha atividades diversificadas. Então, se em uma atividade o meu aluno ele vai ler um texto, discutir com o grupo e responder, eu não posso ter em outra estação esse mesmo tipo de atividade. Eu vou ter que ter outra coisa. É importante a gente pensar em atividades que o aluno consiga fazer de maneira autônoma. Isso quer dizer que o professor fica livre e tranquilo enquanto ele está fazendo rotação por estações? Não, pelo contrário. O professor ele fica ali administrando os grupos, verifica se não tem um grupo que teve mais dificuldade num tipo de atividade e vai ali auxiliar esse grupo. Alguns grupos irão chamar porque eles têm dúvidas pontuais. Às vezes o professor vai ter que fazer uma explicação adicional para a turma inteira, para que eles consigam passar pelas estações. Mas, assim, de maneira geral, o aluno tem que conseguir fazer aquilo ali de maneira autônoma, sem precisar do professor o tempo inteiro do lado dele ali, auxiliando. Não, massa. E agora, né, quando você conta, né, do objetivo de aprendizagem, aí no blog, né, no relato do blog que você fez pra gente da Curiosa, você traz exatamente essa importância da verificação da aprendizagem nesses processos, né, de ensino e de aprendizagem com os nossos alunos. Então, como a gente pode conseguir perceber essa verificação de aprendizagem usando a metodologia de rotação por estação? Como que isso fica evidente para o professor conseguir acompanhar se, valeu, deu certo, os objetivos foram atingidos? Como que a gente pode fazer esse mapeamento? Uma das dicas, assim, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer. Se eu sei que tem alunos que já têm um pouco mais de dificuldade, a partir do que eu verifiquei ao longo das outras aulas, né, porque a avaliação ela é um processo contínuo, eu vou verificando durante todas as aulas, eu posso ficar ali próxima desse grupo que eu sei que tem um pouco mais de dificuldade. E ali naquelas atividades eu consigo perceber qual que é o tipo de dificuldade deles, porque eles estão fazendo atividades diversificadas. Então eu consigo perceber se o problema, né, se a questão é conceitual, se a questão é relacionada a outra habilidade, eu consigo perceber se o problema, né, a questão seria um conhecimento prévio que ele não tem ainda e que eu vou precisar trabalhar nisso. Então eu consigo ficar próxima desses grupos e aí eu preciso fazer um agrupamento que esteja funcional, né, então eu posso colocar alunos que eu sei que tem um pouco mais de dificuldade juntos, porque eu consigo acompanhar esses grupos, alunos que eu sei que tem um pouco mais de dificuldade com alunos que estão um pouco mais à frente, para que eles consigam se ajudar ali no grupo, então depende muito da minha estratégia. Além disso, eu consigo acompanhar alunos específicos também. Então, dentro de um grupo, eu consigo perceber aquele aluno que não está colaborando tanto com o grupo. Eu consigo perceber aquele aluno que está tendo um pouco mais de dificuldade. E aí eu posso tanto instigar o grupo a ajudar esse aluno, como também trabalhar com ele de maneira posterior para sanar essa defasagem que ele está tendo, né? Além disso, eu consigo perceber, no geral, da minha turma, né? Saindo do campo mais específico e
mais para a turma, quais são as atividades que os meus alunos tiveram mais facilidade? E por que eles tiveram mais facilidade nessas atividades? Ou quais foram as atividades que os meus alunos foram mais desafiadoras para eles? E por que elas foram desafiadoras? A partir desse entendimento do porquê essas atividades foram desafiadoras, eu posso fazer atividades semelhantes ao longo das próximas aulas, para trabalhar essa mesma temática, para ver se esses alunos conseguem indo passo a passo se desenvolvendo. E eu consigo também avaliar a produção do meu aluno. Então, se eu peço para que eles, por exemplo, assistam um vídeo, discutam e respondam, depois eu tenho essa resposta disponível para eu verificar como que foi o desenvolvimento dele naquela atividade. Eu sempre brincava com os meus alunos, né? Eu falava, tudo que vocês fazem em sala de aula eu estou avaliando. Então, tudo que eles produzem é material para a gente verificar como que está o desenvolvimento e a aprendizagem desse nosso aluno. Então, eu consigo levar isso para casa, né? Fazer essa verificação e pensar quais estratégias eu posso utilizar nas próximas aulas para sanar as dúvidas que ficaram ou as dificuldades que eles ainda têm. O que eu tô gostando dessa metodologia é que tô vendo que, assim, a gente vai desafiar o estudante, né, pra colocar a mão na massa de diferentes maneiras e, assim, o que vai ser diferente, né, de avaliar ele só pela escrita, por exemplo, né, então quando eu uso uma metodologia que eu desafio o aluno, eu também tenho vários tipos de resposta e estímulo pra ver onde que ele tá tendo mais dificuldade ou não, né, então tô gostando dessa coisa dinâmica aqui, Dani, tô gostando. E, ó, ser professor, uma coisa que a gente sabe, né, é assim, tá com o coração aberto ali, pronto pra mudança, porque tudo na sala de aula pode mudar a qualquer momento, né? A sala de aula é um ambiente muito vivo, muito dinâmico, tudo pode acontecer. Ou seja, basicamente o professor é esse ser humano que tem que estar pronto para replanejar a rota caso seja necessário. Então conta pra gente, Dani, nessas experiências dinâmicas aí que você teve usando as metodologias de rotação por estação. Teve alguma vez que deu muito errado alguma coisa? E aí como você conseguiu replanejar essa rota? Errado tem várias coisas que dão, assim, né? Então é isso, o professor ele tem que estar com a mente aberta, principalmente quando a gente fala de metodologias ativas, que não são tão comuns, elas começaram a ficar comum agora. É importante que a gente saiba que a gente não vai acertar de primeira. Então é importante ter essa paz no coração, e eu falo isso sabendo que a gente não tem. Se der errado a gente vai ficar frustrado, mas é o momento da gente refletir e replanejar. A primeira coisa que não deu certo e que já aconteceu comigo foi a organização. Então eu estava num momento em que eu dava praticamente todas as aulas durante o dia inteiro. Então eu não tinha tempo hábil entre uma aula e outra para organizar essas turmas. E aí eu pensei, vou fazer atividade fora da sala de aula, porque tem um espaço maior, as mesas são maiores e eu consigo ganhar um tempo de não precisar organizar a sala antes de fazer a atividade. Só que eu não tinha tempo de organizar fora da sala de aula. Eu não conseguia tempo entre uma aula e outra para fazer essa organização, porque cada vez que uma turma terminava, eu precisava reorganizar tudo, colocar os materiais de novo, verificar se não aconteceu nada com as instruções. E aí eu fui lá na sala dos professores e pedi, pelo amor de Deus, que alguém me ajudasse. Então tinha alguns professores que estavam ali no intervalo de aulas, que estavam em momentos, né, de planejamento. Acho que foram 2, na verdade, que me ajudaram. As pessoas ficaram com tanta dó de mim da minha carinha de cachorro sem dono. Que eu falei, gente, eu preciso que vocês organizem dessa maneira, tá aqui as instruções. Expliquei tudo e foi ótimo, porque eu chegava na sala e tava tudo preparado. Então isso foi uma questão que eu percebi que não ia dar certo. Então eu já procurei ali uma ajuda e é importante, gente, usem os colegas de vocês e fiquem disponíveis para ajudar caso aconteça com eles também. Então essa é a primeira dica. Outro ponto que pode acontecer, principalmente quando é a primeira vez que você está aplicando, é que o tempo não é suficiente. Então, você planejou que seriam 8 minutos para cada estação e você percebe que os alunos não conseguem realizar naquele tempo, porque é uma atividade um pouco mais desafiadora. Depois que eu tive essas experiências de não estava dando tempo, eu sempre deixava uma folguinha no final. Então, se eu acho que os meus alunos vão demorar 8 minutos, falando um tempo aqui aleatório, eu posso deixar 10 para cada estação. Porque se eles terminarem 8, esses 2 minutos de folguinha não vão fazer mal ao andamento da aula, né? E se eles não conseguirem, eles têm esse tempinho de sobra também. E é claro que a gente pode... O professor, né? O professor, ele tem que ficar de olho na temperatura ali da sala. Então, se eu deixei 10 minutos, mas eu percebi que os meus alunos estão engajados, talvez eu possa deixar um tempinho mais ali, porque eu já preparei esse tempinho a mais, para que eles consigam terminar. Ou, era para essa estação durar 8 minutos e com 5 eles terminaram... Se todo mundo terminou, não tem problema falar, gente, era 8, mas deu 5, todo mundo tá de boa já,
vamos para a próxima. Então o professor tem que estar ali de olho para verificar quais são as mudanças que são necessárias. Outra coisa que pode acontecer também é na nossa cabeça a atividade está linda e maravilhosa e super explicativa e os alunos não entenderem o que está ali nas instruções. Então você precisa ter esse feeling assim, se toda vez que um grupo vai para essa estação, eles precisam de explicação adicional, então não está claro nas instruções o que eles precisam fazer. Então, se eu vou aplicar isso de novo em outra turma, eu já preciso verificar aqui o que eu preciso adicionar nessas instruções para que eles consigam finalizar essa atividade sem tanta dificuldade assim. Então, é assim, planejar, perceber o que deu errado, reflete sobre isso para você aplicar em outra turma que você vai fazer essa atividade ou em outro momento que você vai utilizar novamente. Não, acho que a palavra então é essa, né? Estar aberto, que é a primeira vez, né? Como qualquer coisa, vai ser um desafio, né? A gente vai encontrar dificuldade, mas a questão é não desistir, né? Exatamente, ver o que foi errado e onde a gente pode melhorar para as próximas vezes, porque as próximas vezes vão ficando mais fáceis, né? Eu acho que esse é o objetivo da gente trabalhar com essas metodologias e trazer, né, esses objetos de aprendizagem diferentes para os nossos alunos, porque é para eles que a gente tá dando aula, né? Então é para eles que a gente apresenta o trabalho. E outra coisa que a Dani falou super importante, né? O ser professor pode ser uma profissão muito solitária, né? Mas não deixemos que seja dessa maneira, né? Eu acho que a gente, enquanto professor, junto ali na mesma escola se ajudando, a gente tem mais a ganhar, né? A gente pode trocar e contar com o outro e deixar essa profissão um pouco menos solitária, né? Então já fica o recado aí e a reflexão que a Dani muito bem pontuou aqui pra gente. Dani, eu tô adorando esse papo, né? Entendendo aí as coisas, né, reais que podem acontecer, replanejamento, mas a gente tá chegando no nosso momento de encerramento, né? E quando a gente chega aqui no momento de encerramento, a gente termina o programa com o nosso Fala Curioso. E o que é o Fala Curioso? É quando eu pergunto pro nosso convidado uma pergunta tranquila, né? Nem um pouco ali difícil, que é o que é a educação pra você em uma palavra ou em uma frase. Então, ao longo dos episódios, a gente vai colecionando um grande painel aí de frases que definem a educação para os nossos convidados. Então, Dani, a gente já está no nosso segundo Fala Curioso e eu vou te perguntar, para você, o que é educação em uma palavra ou em uma frase? Esse é um assunto que me toca muito, assim, pensando nas minhas experiências, mas eu definiria a educação como a possibilidade de trazer à tona as oportunidades que muitas vezes não estão perceptíveis para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, para mim, essa é a definição chave para o meu trabalho enquanto educadora e para a educação no geral. Dani, muito obrigada por essa definição, foi incrível. Muito obrigada por esse nosso bate-papo. Espero que essa nossa conversa inspire muitos professores e professoras nesse nosso Brasil. E quero agradecer demais a sua participação aqui no Pode Curiar com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu amei poder compartilhar com os professores. Eu acho que essa troca que você falou, né, do trabalho solitário, ela é muito importante pra gente entender que todo mundo tá passando por isso. Todo mundo tem esses problemas. E eu espero que essa minha experiência ela possa servir de inspiração para outros educadores e para outras educadoras colocarem em prática a rotação por estações. Perfeito! E quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né, especificamente da experiência da Dani com a rotação por estação, é só colar no blog da Curiosa que vocês podem achar o relato dela, passo a passo, né, de como ela elaborou as estações, tá incrível. Então aí vocês já podem começar a se inspirar. E lembrando que vocês podem ouvir aqui a nossa conversa quantas vezes quiserem através do YouTube e do Spotify. Os episódios são mensais e aí você tem que seguir a gente para não perder nada das nossas redes sociais, beleza? Então, pessoal, muito obrigada por ouvirem e estarem com a gente até aqui e por hoje é só. Até mais!